coisas tão brutais nas quais eu vivi, até dói. Resistiu quem lutou, quem fez algo, mas eu resisti, porque eu fui carregada, fui levada. Não fui eu pessoalmente que tive a força de resistir, porque eu era pequena e fui carregada fora do furacão no qual eu estava. Eu estava na Itália. Na Itália tinha o fascismo, mas a presença dos judeus na Itália foi contínua desde o segundo século antes de Cristo. Poucos sabiam que tinha judeus italianos. Aqui poucos conheciam, porque mais se fala dos judeus do Centro-Europa. Mas a comunidade italiana foi presente e contínua a partir de quando teve o primeiro reino na terra de Judá, que agora se chama Israel. E os macabeus colocaram as primeiras representações em Roma. E desde o segundo século antes de Cristo, a presença do judeu foi ininterrupta. E ninguém fez perseguições onde matasse. Havia brigas religiosas, mas ninguém pensava que pudesse acontecer algo como aconteceu na Alemanha. Na Itália chegaram vozes, se sabia, mas Mussolini, que era companheiro de Hitler, mas procurou contestar aquilo que o Hitler fazia com os judeus. Não porque ele era bonzinho, mas como ele tinha também colônias na África, ele tinha, e naquele tempo o fascismo colocou rei Vittorio Emanuele, rei da Itália, imperador da Abissínia, rei da Etiópia. Ele pensava também de pôr um pé na terra que agora é Israel. Não é que Mussolini fosse bonzinho, mas ele entrava naquela vontade de ter terras, vontade que nos alemães se exprimia, como Hitler bem mostrou no livro dele, que a vontade de Hitler era matar toda a população que não era ariana pura, a começar dos judeus, porque era uma comunidade menor. E como está escrito em Mein Kampf, com a espada, eles tinham que matar todos os russos, todos os poloneses, para o arado do sangue alemão, do sangue puro ariano, que não é nada puro, pudesse cultivar as terras que eram até dos russos. Ele matou 6 milhões de judeus, mas 20 milhões de russos e muitos outros. No total, 60 milhões. Isso se esquece, porque nós, que éramos um povo pequeno, perdemos 1/3 do nosso povo. Em vez de quem tinha muitos milhões, 20 milhões de russos, na Rússia não fez tanta diferença quanto 1/3 do nosso povo. Mas, por essa ambivalência de Mussolini, quando vieram as leis, o reflexo da lei de Norimberga na Itália, os judeus perderam os empregos, em que todo mundo pensou em fugir. Mas logo vieram uma lei nacional. Se os judeus não podem usar as escolas públicas, vamos fazer escolas só para os judeus. Professores judeus com os alunos judeus. E assim sempre dava um jeito para afastar a ideia. E ele também não pensava de matar, mas era aliado de Hitler. Aconteceu que Mussolini não governou tão bem que no dia 25 de julho de 1943, ele foi deposto com o rei. Foi deposto o rei e Mussolini foi colocado na cadeia. E os judeus esperavam que isso tivesse acabado. Não. Isso para os judeus era o começo. Quando Mussolini foi deposto, aí chegou Hitler, que com todo o ideal dele, de massacre. O Hitler chegou em Roma e os romanos, os judeus de Roma pediram: não faça aquilo que você faz na Alemanha, não mata. Aí as tropas de Hitler pediram 50 quilos de ouro para serem pagos. E eles, os hitlerianos, o exército alemão, não ia matar nenhum judeu. Os judeus de Roma não tinham 50 quilos de ouro. Não tinham. Mas todos os romanos ajudaram a ter 50 quilos de ouro para ficar livre do Hitler. Pagaram 50 quilos de ouro. Mas no 16 de outubro de 1943, a Gestapo, as tropas de Hitler, entraram em Roma, tiraram quantos judeus podiam das casas deles, e nisso as tropas de Hitler faziam aquilo que fizeram em todo que lado.
mas infelizmente eles contaram com a colaboração de italianos. E os italianos ajudaram, porque eles retiraram a lista dos judeus das congregações, mas os alemães não sabiam achar onde era a rua tal, para pegar as famílias judias dentro das casas deles. Não sabiam. E nisso houve a colaboração dos fascistas. Houve. E nesse mesmo dia, meus pais eram professores, primeiro na escola cristã, mas depois, quando veio essa obrigação de ter escolas judaicas, meu pai era diretor de uma escola judaica e minha mãe era professora de uma escola judaica. Então, a invasão de Hitler foi inesperada. Inesperada. E as tropas invadiram a Itália. Todo mundo sabia que na Alemanha os judeus eram levados em lager. Não sei se todo mundo sabe o que é lager. Lager é depósito. O judeu não era mais tratado como gente, nem como animal. O judeu não era uma pessoa, era um número, como aquele sobrevivente tem no braço. Um número que era aproveitado até que tinha força, e depois aproveitado, tirando o dente de ouro, tirando os cabelos, tirando tudo aquilo que podia, até gordura para fazer sabão. Então o lager era um depósito como se faz agora com os animais. Mas os judeus eram tratados pior do que os animais. Os judeus italianos sabiam que acontecia isso. Mas com essa política duvidosa de Mussolini, dando outras ordens, mudando de ideia, criando escolas judaicas, não esperavam uma invasão tão rápida quando Mussolini foi deposto, no dia 25 de agosto de 1943. O governo caiu, foi criada a República de Salò, e Mussolini foi posto no governo, era um fantoche. Na Itália foram colocados campos de concentração, onde os judeus entravam pela entrada e saíam pela fumaça, e os judeus começaram a ser retirados da Itália toda. Nisso, foi uma surpresa para os judeus, e foi para os meus pais. Acontece que a caminhão da Gestapo veio na minha casa, na casa não minha, dos meus pais, porque eu era pequena, procurar a gente para levar no caminhão. Eu lembro que, poucos dias antes, a gente tinha ido na sinagoga, porque era, não sei se era Shana Kippur, mas a sinagoga era toda branca, o rabino era vestido de branco, meu pai me pegou no colo, o rabino me acariciou a cabeça. Depois aconteceu isto. A Gestapo estava na frente da nossa casa. O vizinho do andar de cima estava saindo e um oficial alemão da Gestapo, junto com um italiano traidor, pediu o nome do meu pai. E o vizinho falou, não sou eu, mostrou os documentos, não era ele. Conhece? Não conheço. E esse vizinho, sabendo aquilo que ele estava fazendo, que a Gestapo estava fazendo, não se deu paz até que achou meu pai. Ele achou meu pai e falou para meu pai, não pode voltar para casa. Minha mãe estava comigo e meu irmão num outro lugar. Meu pai foi direto onde estava minha mãe, porque foi de surpresa. E falou para minha mãe, não podemos voltar para casa. E fazíamos o quê? E aí começou uma história. Aí começou uma fuga, da qual eu lembro. Eu lembro dessa fuga. Alguém nos levou até no perímetro da cidade, onde tinha plantações. Alguém com um carro de boi, puxado com bois, levou a gente até um trem de carga que carregava animais. Porque a gente